Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, à primeira vista, parece puro tecniquez, sabe? Coisa de direito administrativo, mas que, na verdade, revela uma transformação gigantesca na forma como o governo brasileiro faz compras. O nosso foco é a Instrução Normativa número 73 de 2020, ela que criou o tal do Sistema de Dispensa Eletrônica. Exato. O material que a gente recebeu para essa análise é um guia de estudos bem completo, super detalhado, quase um mapa da mina para quem está na batalha dos concursos. Então a nossa missão aqui é destrinchar essa norma, traduzir o juridiquês, separar o que é essencial do que é acessório e, claro, apontar aquelas pegadinhas que as bancas adoram. Sempre tem, né? Sempre. Ok, vamos lá. Para começar, qual era a realidade antes desse sistema? Quando um órgão público precisava fazer uma compra pequena, como era o processo? Que problema ele veio resolver? Então, a questão central era uma dupla, sabe? Falta de transparência e, consequentemente, pouca competitividade. Antes da IN 73, a dispensa de licitação por baixo valor era feita, como o pessoal costuma dizer, no balcão. No balcão. O que isso significa na prática? Significava que o gestor público, ele pedia 3 cotações, geralmente por e-mail, às vezes por telefone, para fornecedores locais. E muitas vezes eram sempre os mesmos 3 fornecedores. Era um processo, assim, pouco visível e com alcance muito, muito limitado. Então saímos de um processo quase informal, de vizinhança, para algo totalmente diferente. Exatamente. O sistema transformou esse processo numa vitrine pública, lá no portalcompras.gov.br. Uma necessidade de compra de um órgão aqui em Brasília pode, agora num clique, receber um lance de um fornecedor lá no Acre ou no Rio Grande do Sul. Nossa, isso democratizou completamente o acesso, né? Totalmente. E aumentou a competição de uma forma brutal. O fascinante aqui, e isso é um ponto-chave, é que a IN 73 não criou novas formas de dispensar licitação. Ah, isso é importante. É crucial. Quem define quando se pode dispensar é a lei. O que a instrução normativa fez foi criar o rito, o como fazer isso de forma digital. Ela é a ferramenta, sabe? A lei de licitações continua sendo o manual de instruções. Entendi. Então temos essa vitrine digital que agora é obrigatória, mas quem exatamente precisa usar essa vitrine? É para todo mundo e para qualquer tipo de compra pequena? Ótima pergunta. A obrigatoriedade, a regra geral, é para os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o chamado SISG. SISG. Isso. E para eles, a regra é clara. É compulsório para as dispensas por valor, ou seja, aquelas comprinhas de pequeno vulto que estão definidas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da nova Lei de Licitações. Certo, mas e fora do governo federal, uma prefeitura, um governo de estado? Eles podem usar, e muitos usam por convênio, mas não são obrigados por essa norma específica. E tem mais, mesmo no âmbito federal, existem exceções. O uso do sistema é facultativo, por exemplo, para a compra de pão, hortifrutigranjeiros, essas coisas perecíveis. Ah, faz sentido. Nesses casos, a agilidade da compra local, ali na feira da esquina, ainda pode ser justificada. Claro. E na prática, como é o passo a passo? Digamos que um órgão precise comprar, sei lá, cadeiras de escritório. O que acontece dentro do sistema? O fluxo foi pensado para ser bem simples e rápido. Primeiro, o órgão cadastra a necessidade dele no sistema. Ele não precisa de um projeto gigantesco. Ele faz um termo de referência simplificado. Em seguida, a plataforma, de forma automática, dispara avisos para todos os fornecedores que estão cadastrados naquela linha de fornecimento. Então, o gestor não escolhe para quem mandar o aviso. De jeito nenhum. O sistema faz tudo sozinho, garantindo a impessoalidade. Por fim, abre-se a disputa, que funciona como um mini pregão. Os fornecedores ficam lá, enviando lances sucessivos. E é aí que entram os prazos, que o nosso material destaca como um ponto que sempre cai em prova. Sim, os números são importantes aqui. O prazo mínimo para que os fornecedores apresentem suas propostas é de 3 dias úteis. Ok, 3 dias úteis. Isso. Depois desse período, começa a fase de lances, que geralmente fica aberta por um período que varia de 6 a 10 horas, conforme o que foi definido no aviso de contratação. Entendi. Agora é aqui que fica bem interessante.
todo sistema tem regras para evitar abusos, né? Qual é a principal proibição, a linha vermelha, que um gestor público não pode cruzar ao usar dispensa eletrônica? Com certeza, a principal vedação, a mais importante de todas, é o fracionamento de despesa. Fracionamento de despesa. O que é isso na prática? É a proibição de você fatiar uma compra grande em várias comprinhas pequenas só para que cada uma se encaixe no limite de valor da dispensa. Ah, para fugir de uma licitação maior. Exatamente. Para fugir de um pregão, por exemplo, que é um processo mais complexo. O planejamento anual da despesa é o que deveria impedir essa prática. O gestor tem que olhar o todo, a necessidade do ano inteiro. Faz todo sentido. É uma proteção para o próprio processo licitatório. Sem dúvida. E o material que a gente analisou menciona uma regra de ouro para os fornecedores. Qual seria essa? Assim, essa é uma das maiores vantagens do sistema e uma informação valiosa. O fornecedor não precisa enviar todos os seus documentos de habilitação, como as certidões negativas, junto com a proposta. Sério? Mas isso muda tudo. Muda. Significa muito mais agilidade. Isso desburocratiza a participação de uma forma incrível. Milhares de empresas podem dar lances sem precisar preparar uma pasta de documentos para cada disputa. Nossa! A carga burocrática, o trabalho de juntar a papelada, recai somente sobre quem de fato venceu a competição. Apenas o vencedor, depois que acaba a disputa, terá sua habilitação verificada no sistema SICAF. O que eu imagino aumenta muito o número de participantes. Exponencialmente, a barreira de entrada fica muito mais baixa. Ok, o nosso guia de estudos tem uma seção excelente sobre erros comuns. Vamos fazer um jogo rápido de mito ou verdade com base nessas armadilhas? Ótima ideia. Manda aí. Primeiro, a dispensa eletrônica pode ser usada para contratar um serviço de engenharia de qualquer valor? Mito. A dispensa eletrônica está estritamente amarrada aos limites de valor definidos na Lei de Licitações. Se o valor da obra ou do serviço de engenharia ultrapassar esse teto, é obrigatório realizar uma licitação, como concorrência ou pregão. Não tem jeitinho. Certo. Próximo. Um fornecedor que deu um lance muito baixo se arrepende e pode simplesmente desistir da proposta? Mito. E o mito perigoso, viu? É. Sim. O lance é vinculante, tem valor de contrato. Se o vencedor não honrar a proposta, ele sofre sanções, que podem incluir multas e até o impedimento de licitar e contratar com o governo. A coisa é séria. Anotado. Terceiro, o sistema é exclusivo para empresas, pessoas jurídicas. Uma pessoa física não pode participar? Mito também. Pessoas físicas podem sim participar da dispensa eletrônica. Um fotógrafo, um tradutor, um consultor. Desde que devidamente cadastrados e que atendam aos requisitos do edital, eles podem competir. Excelente. E o último, o modo de disputa é complexo, usando fases abertas e fechadas ao mesmo tempo, como em alguns pregões. Mito. A simplicidade é a chave aqui. Na dispensa eletrônica da IN 73, a regra geral é o modo de disputa aberto, lances públicos sucessivos e em ordem decrescente de valor, simples e direto. Perfeito. Para a gente fechar, o material traz alguns macetes, detalhes que fazem a diferença. Um deles me chamou a atenção: o uso de robôs. É isso mesmo? Isso mesmo. É um ponto polêmico, mas relevante. Diferente de algumas modalidades de pregão, na dispensa eletrônica, o uso de robôs de lances, que são softwares que enviam lances automaticamente, é permitido e regulamentado. Ué, mas isso não cria uma disputa injusta com quem não tem essa tecnologia? É o grande debate. A ideia é que o sistema tenha mecanismos para garantir a disputa justa mesmo com a automação, como um tempo aleatório no final. Mas a discussão existe. Outros dois pontos importantes: o desempate, que em caso de propostas idênticas é resolvido por sorteio eletrônico. Sorteio eletrônico, com preferência para micro e pequenas empresas, claro. E a palavra-chave, preferencialmente. O uso do sistema eletrônico é a regra. Se o gestor optar por não usá-lo, ele precisa de uma justificativa técnica muito robusta sobre a inviabilidade do meio eletrônico. Entendi.
Então, se a gente fosse resumir a grande história por trás da IN 73, qual seria? A história é a da modernização. É sobre trocar o balcão pelo digital, a informalidade pela regra clara e o círculo restrito pela competição nacional. Se conectarmos isso ao cenário geral, veremos que não é apenas uma norma sobre compras, mas um passo em direção a um governo mais eficiente e transparente na gestão do dinheiro público. Em resumo, a IN 73/2020 não é apenas um procedimento burocrático. Ela representa uma mudança de mentalidade, forçando a administração a buscar o melhor preço em um mercado muito mais amplo, com regras mais claras e um processo mais ágil para todos. Exatamente. Ela equilibra a necessidade de agilidade para pequenas compras com os princípios da isonomia e da eficiência. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que o próprio material inspira, mas não responde. O texto confirma que robôs de lance são permitidos no sistema. Isso nos leva a uma questão importante sobre o futuro das contratações públicas. Considerando a busca por justiça e competição, até que ponto a automação em disputas como essa promove eficiência ou, ao contrário, cria uma barreira tecnológica que pode prejudicar pequenos fornecedores que não têm acesso a essas ferramentas?